Olá, meus amigos, muito boa noite. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos felizes porque o Senhor nos dá mais uma vez a oportunidade de estarmos em Tua presença para estudarmos a palavra do Senhor. Você está no seu canal Pura Verdade. Eu sou o Valdemir Brasconi. Hoje vamos falar sobre um estudo muito importante que fala sobre Laodiceia, né? Vamos estudar um pouquinho sobre esse assunto. Se você é novo por aqui, por favor, inscreva-se nesse canal, deixe o seu like, compartilhe também com seus amigos, né? Ative aí o sininho para receber as notificações, deixa um comentário sobre o assunto em questão. Muito importante a sua opinião, amém? Mas antes de nós começarmos esse estudo, nós não podemos deixar de orar. Oremos, portanto. Pai amado e santo, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado oportunidades maravilhosas de abrirmos a Tua palavra em estudo. Abençoa os amigos que vão ver esse vídeo, que eles sejam abençoados igualmente. Por favor, envie o Seu Espírito sobre mim, para que eu possa, Pai, com sabedoria, transmitir a mensagem que o Senhor nos confiou. Em nome do Senhor Jesus, quero agradecer, hoje e sempre. Amém. Amém. Muito bem, meus queridos, voltamos já já. A igreja de Laodiceia é citada no Apocalipse, capítulo 1, verso 11, e na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, verso 13 a 16. As cidades de Laodiceia, Colossos e Hierápolis ficavam no vale do rio Lico. Laodiceia situava-se no local da cidade moderna de Denizli, Turquia, no cruzamento de estradas principais da Ásia Menor. Antigamente, a água da cidade vinha via arquedutos das fontes termais ao sul da cidade. Até chegar em Laodiceia, a água ficava morna. Dessa forma, tornava-se intragável. A qualidade dela não era boa, e a cidade ganhou a reputação de ter água não potável. Ao engolir esta água, queridos, muitas pessoas vomitavam, sentiam náuseas. Semelhantemente, Jesus sentiu a mesma coisa. Ele teve vontade de vomitar de sua boca a igreja laodiceana. Há outras características de Laodiceia que servem como base para a linguagem desta carta, muito importante. Foi conhecida como um centro bancário da região. Produzia lã preta, um tipo de colírio para os olhos, diz a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Apocalipse capítulo 3, verso 14. O Amém, esta palavra vem de origem hebraica. No começo de uma afirmação, significa certamente ou verdadeiramente. No fim, pode ser entendida como seja assim, ou assim seja. Jesus é a palavra final, ele é a autoridade absoluta. Queridos, a testemunha fiel e verdadeira, quase a mesma descrição encontrará em Apocalipse capítulo 1, verso 5. Jesus traz o verdadeiro testemunho de seu Pai e a vontade dele para com os homens. Jesus Cristo fala a verdade em cada promessa e cada advertência que vem, que sai da sua boca. Portanto, ele é extremamente confiável.
o princípio da criação de Deus. Esta expressão, amados, admite duas interpretações. Dependemos de informações de outros trechos bíblicos para compreendermos melhor, para entendermos o sentido correto. A frase em si pode ser entendida no sentido passivo, ou seja, o primeiro criado por Deus, ou no sentido ativo, a origem ou fonte da criação. Claro que a diferença é óbvia e enorme. Jesus é uma criatura ou um eterno Criador? Ele foi feito por Deus ou ele é Deus? A resposta vem de outras passagens importantes. A Bíblia diz que Jesus é eterno, São João capítulo 1, verso 1 e Apocalipse capítulo 1, verso 18. Também diz que ele é o primeiro e o último, Apocalipse capítulo 1, verso 17. Diz que ele é Deus conosco, São Mateus capítulo 1, verso 23. Também diz que ele é o verdadeiro Deus que se fez carne, São João 1,14. Ele é o eu sou, São João 8, 24 e 58 e Êxodo 3, 14. O soberano Senhor dos senhores e Rei dos reis, Apocalipse 17, verso 14. Jesus não foi criado, ele não veio a existir, ele é eterno, ele é Deus. Quem não aceita este fato morrerá no seu pecado. São João capítulo 8, verso 24. Ainda diz a palavra do Senhor: conheço as suas obras, que nem és frio e nem és quente. Quem dera fosses frio ou quente. Apocalipse 3, verso 15. Amados, Jesus Cristo conhece todas as nossas obras, como fez com todas as igrejas desses dois capítulos. Jesus expressa o seu conhecimento íntimo da igreja laodiceana. Ele anda no meio dos candeeiros. Apocalipse capítulo 1, verso 13, verso 20, capítulo 2, verso 1. E ele ainda diz que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Amados, as águas termais de Hierápolis ajudavam no tratamento de alguns problemas de saúde. As águas frias de Colossos eram boas para beber. Mas, amados, as águas mornas de Laodiceia basicamente não serviam para nada. Só davam ânsia de vômito, náuseas. Portanto, era uma água imprópria para o uso. Assim, porque és morno, diz a palavra do Senhor, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse 3, verso 16. Assim estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Amados, Jesus olhou para a igreja laodiceana, que estava contente no seu estado de autossuficiência e falsa confiança. Então, ele sentiu vontade de expulsá-la de sua presença. Que triste, né? O Senhor Jesus Cristo Salvador sentiu repulsa por uma igreja falsa, uma igreja infiel. Pois dizes, as afirmações da própria igreja de Laodiceia não refletiam o verdadeiro estado dela. É fácil dizer que está tudo bem na vida espiritual de uma igreja ou de uma pessoa, mas Jesus sabe a verdade, nada se oculta dos seus olhos. Ele vê as obras e sonda os corações. A igreja de Laodiceia mentia para si mesma, mas Jesus não foi enganado. Impossível é que o Senhor nosso Deus, na pessoa de Jesus Cristo, seja enganado. Laodiceia dizia: estou rico, estou abastado, não preciso de mais nada, não preciso de coisa alguma, mas não sabes que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu.
orgulho dos discípulos de Laodiceia os cegou ao ponto de não enxergarem os seus problemas, as suas dificuldades, os seus defeitos, os seus fracassos. Eles se achavam fortes e independentes, mas Jesus viu o estado real de uma igreja fraca, cega e infrutífera. A cidade de Laodiceia sofreu um terremoto em 60 depois de Cristo e foi reedificada com recursos próprios, sem auxílio do governo romano. Queridos, parece que a igreja sentia a mesma atitude de autossuficiência, perigosíssima num rebanho de ovelhas que precisa ouvir a voz do bom pastor. A autossuficiência é uma negação ao senhorio de Cristo. Numa cidade conhecida por tratamentos de olhos, a igreja se tornou cega, como pode, né? E não procurou o tratamento do grande médico. Precisavam da humildade dos publicanos e dos pecadores. São Lucas 5, verso 31 e 32. Numa cidade que produzia roupas de lã, a igreja andava nua, sem vestimentas de justiça, oferecida por seu Senhor. 2 Coríntios 5, verso 3 e Colossenses capítulo 3, verso 9 e 10. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que se te vistas e não apareça a vergonha da sua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. São conselhos que estão registrados em Apocalipse 3, verso 18. Aconselho-te, Jesus não elogiou a igreja laodiceana, mas ofereceu conselho para ajudá-la a voltar à comunhão íntima com seu Criador. Ele sugeriu 3 coisas importantíssimas e necessárias para aquela igreja. A primeira delas seria comprar de Cristo ouro refinado. A verdadeira riqueza, queridos, é espiritual e vem exclusivamente da parte de Deus. Ele oferece o ouro puro, refinado, né? Um ouro lindo, puro, refinado no fogo. O termo comprar sinaliza que já não seria mais gratuito. Comprar do Senhor vestiduras brancas. É Deus quem lava os nossos pecados e nossa veste de pureza e de atos de justiça. Apocalipse capítulo 3, verso 4, capítulo 19, versículo 8. Amados, comprar de Jesus colírio para os olhos. Somente Jesus pode curar a nossa cegueira espiritual. E esta cegueira aflige os orgulhosos e autossuficientes. Foi exatamente o mesmo problema que Jesus criticou os fariseus. São Mateus 15, versículo 14, capítulo 23, verso 25 e 26. É o mesmo problema de qualquer um que esquece da importância do sacrifício de Cristo e começa a confiar em si mesmo. Segundo a Pedro, capítulo 1, verso 9. Meus queridos, diz ainda a palavra do Senhor: eu repreendo e disciplino a todos quantos amo. A correção que vem de Deus é a manifestação do seu amor. Hebreus capítulo 12, verso 4 e 11. Quando Deus nos corrige, devemos aceitar a disciplina como Ele deseja para nosso próprio bem. Meus queridos, Ele quer nos conduzir ao arrependimento e à plena comunhão
com ele. Portanto, a disciplina aplicada pelos servos de Deus deve também ser motivada pelo amor. Hebreus 12, verso 12 e 13. Queridos, esta atitude deve guiar os pais que corrigem seus filhos. Provérbios, capítulo 13, verso 24. E os cristãos que corrigem os seus irmãos na fé. Tiago 5, verso 19 e 20. E 2 Coríntios 2, versos 5 a 8. Ainda diz o texto: se pois zeloso, arrepende-te. A solução ao problema dos discípulos em Laodiceia não seria meramente algumas mudanças externas. Precisavam do zelo para com Deus e para se arrependerem de seus pecados. Eis que eu estou à porta, ele diz, e bato. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Meus amados, eis que estou à porta, disse o Senhor, e bato. Jesus pôs uma porta aberta diante da igreja de Filadélfia. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Mas a igreja de Laodiceia havia uma porta e ela estava fechada. Sim, fechada, disse diante de Jesus. Ele bate, mas ele não força ninguém a abrir esta porta. Ele chama, mas depende de os ouvintes atenderem a voz dele. Queridos, esse versículo reforça o entendimento do livre-arbítrio do homem. Jesus oferece salvação a todos, mas cada pessoa toma sua própria decisão. Portanto, devemos confiar inteiramente naquele que pode nos salvar. E ele ainda diz, entrarei e cearei. Ambas as figuras aqui representam a comunhão com Cristo. Ele entra na casa e habita naqueles que obedecem à palavra dele. São João 14, verso 23. Cear com alguém sugere uma relação especial de estar de acordo ou em comunhão. 1 Coríntios capítulo 10, verso 21 e capítulo 5, verso 11. É um privilégio especial comer à mesa do rei, segundo Samuel 19, 28. Mas não há privilégio maior do que a bênção de cear com o Rei dos Reis. Ao vencedor, ele diz, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Os vencedores terão o privilégio de reinar com Cristo. Apocalipse, capítulo 2, verso 26 e 27, capítulo 20, verso 4. Tal honra não seria para os orgulhosos e autossuficientes, mas para os humildes e obedientes. Jesus foi obediente ao Pai, aqui na terra, para ser exaltado ao lado dele no céu. Filipenses capítulo 2, verso 8 e 9. Amados e queridos, somente os obedientes serão exaltados por Cristo. Somente os fiéis receberão a coroa da vida. Quando Cristo menciona que ele venceu e por esse motivo pôde assentar-se no trono com seu Pai, Filipenses 2, versos 5 a 11, dá a dimensão do que esta igreja deveria passar e como deveria se portar para se assentar com ele no seu trono. Nós vivemos o último período da história da igreja, a igreja laodiceana, e nós precisamos despertar. Como verdadeiros filhos de Deus, devemos nos motivar, nos santificar e cumprir a missão que ele nos confiou. Meus queridos,
você gostou desse vídeo, por favor, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho para receber as notificações, também compartilhe com os seus amigos e deixe o seu comentário sobre o assunto em questão. Que o amor de Deus e a graça de Jesus permaneça com todos vós, hoje e sempre. Amém. Forte abraço. Tchau, tchau.